Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum viemos preparar um material muito importante para os nossos estudos. Hoje, no capítulo 23 do nosso quarto livro, Estudando a Umbanda, nós vamos falar sobre incorporação. Vamos falar também sobre animismo. O que vem a ser este tal deste animismo? E vamos falar em um assunto extremamente importante para a manutenção e a sustentação de uma casa de axé, que é o seu comprometimento, o seu compromisso com a Umbanda. Sabia, meu irmão, que existe uma diferença entre compromisso e comprometimento? Pois é, hoje nós vamos desvendar todo este mistério. O ato de incorporar, ele é algo assim sublime. O ato de incorporar, ele é lindo, ele é mágico, mas não é simples. O ato de incorporar é inserir. A palavra incorporar quer dizer colocar dentro, juntar. Isto é incorporar. Um espírito, ele não se veste no corpo de um médium. Ele não entra no corpo de um médium. Se nós falarmos em vestir, nós temos aqui, olha, os atabaques que estão vestidos, mas não estão incorporados pela roupa do atabaque. Incorporar é mais que isso. Incorporar não é se vestir ou a entidade vestir-se em nosso corpo. Tudo tem um tempo, tudo leva um determinado tempo. E da mesma forma, a incorporação também. A incorporação demora, existe um tempo, cada um tem o seu, e é um processo complexo. É um processo que tem etapas. Não tem como você chegar a um terreiro, você nunca foi médium, chega lá e pronto, incorporei. Não é bem assim que a coisa funciona. Existe um processo, existe uma etapa e todos nós passamos por ela. Uma dessas etapas chamamos de irradiação. Essa irradiação é um período em que a entidade ela emana energias, ela emana vibrações em direção ao médium. Observem só o nosso Pai Oxalá que aqui está. Eu gosto de colocar como exemplo que nós temos aqui toda uma energia sendo emanada. Através desse foco de luz, dá para nós entendermos o que é este período de irradiação. Observe que no eixo, no núcleo, no meio, a coloração ela é mais afoita, ela é mais precisa, mas de qualquer forma existe à volta uma coloração que está sendo emanada. Então,
está na hora de nós nos conscientizarmos. Estamos aqui por amor. Estamos aqui para louvar o sagrado. Tomem conta de vossos pensamentos, pois eles podem te levar ao auge, ao ápice, ou podem te levar ao fundo do poço. E é você, meu irmão, quem escolhe. A angústia, a ansiedade, o medo, a falta de esclarecimento também atrapalham esta fase e até impede o médium a desenvolver um bom trabalho. A falta de estudo, ela é crucial. Ela interfere nestes primeiros contatos mediúnicos. A falta de estudo, na realidade, ela vai interferir em todo período da espiritualidade, mas principalmente neste início. O médium não permite receber de forma plena as irradiações espirituais e elas bloqueiam, muitas vezes de forma parcial e às vezes de forma total. Eu já presenciei médiuns em franco desenvolvimento bloquearem essas energias por medo da entidade que estava em terra fazendo a puxada. Mas não era medo da entidade, era receio do aparelho, receio do médium, porque o médium tinha pensamentos inóspitos. Olha que ponto nós chegamos. Então atrapalha a quem? A quem está em processo inicial de desenvolvimento e atrapalha em quem está em franco desenvolvimento, ajudando ao irmão a se desenvolver. Ou seja, neste caso, podemos classificar que houve uma dificuldade provocada pelo médium e desenvolvimento inicial e pelo médium que estava dando a puxada. Olha que interessante. Ambos estavam ali perdidos. Então isso não pode acontecer. Aonde há amor, aonde há fraternidade, não existe maldade. Não existe eu gostar do fulano ou não. Coloquem uma coisa em vossas mentes. Jesus Cristo, Oxalá, nunca teve preferência a um filho ou a outro. Siga o exemplo do Mestre. Ame a todos de forma igualitária. Aqui em nosso terreiro, nós tivemos muitos problemas como esse. E muitas vezes, eu fui até rude como dirigente da casa. Mas apenas usei as palavras que a mim foram ditas. O portão que está aberto para receber o irmão é o mesmo que está aberto para que ele possa ir embora. Aqui ninguém segura ninguém. Um terreiro tem que estar aberto para a espiritualidade. Vamos parar com vaidade. Um terreiro não tem que estar cheio de médium.
Um terreiro tem que estar cheio de axé, cheio de entidades, as quais nós não vemos. Então, se as entidades são esta bondade infinita, e nós estamos aprendendo com ela, por que não fazemos? E se nós não fizermos, estamos sim errando. Errando. Errando e errando feio. Para melhorar esta conexão com as entidades, ao sentir as primeiras reações advindas da entidade, aquelas sensações de tremores ou qualquer outro tipo de sensação, aos quais mencionamos aí acima, é importante esvaziar a sua mente, esvaziar de pensamentos, de perguntas, de dúvidas, principalmente aquelas que pairam assim: sou eu ou é entidade? Eu estou ficando doida ou isso realmente está acontecendo? Não, meu irmão, esvazie isso da sua mente. Tire essas perguntas, estas dúvidas, estes medos. Deixe a entidade tomar conta. Deixe o seu corpo leve. Relaxe. Quanto mais relaxado, quanto mais livre de pensamentos o médium estiver, mais sensações irá ter. E melhor será o aproveitamento. Irá sentir a sua entidade e sua interação com ela será efetivada. Nessa fase, o médium pode até ter assim algumas visões, O médium ele pode ter assim a própria entidade, ela lança algumas imagens, para que o médium consiga ver. Então ela pode se ver numa cachoeira, ela pode se ver numa pedreira, ela pode se ver no mar, ela pode se ver numa clareira, ela pode se ver numa campina. Mas por que isso acontece? Pontos de força aonde a entidade trabalha e ela traz esta imagem a fim de que o médium consiga se conectar. Mas isso eles fazem por amor a nós. Porque às vezes o médium chega aqui no terreiro e fica pensando na fatura que tem que pagar, no filho que deixou em casa, no marido que foi trabalhar. Então, peraí, calma, esvazia a mente. Para esvaziar a mente e fica muito difícil, a entidade então ocupa a mente com estas imagens e as leva para lá. Então o aparelho médium se vê naquela região, ele relaxa. Ele relaxa. Aí ele consegue efetivamente sentir a entidade perto de si mesmo. A incorporação principalmente aos médiuns iniciantes, não é algo fácil. Faz, assim, algum sentido, traz esses sentidos. Um tanto desconfortável, difícil de distinguir o que são os seus pensamentos, as suas ações, das ações da entidade. E isto, meu irmão,
Não é um privilégio seu, não, nem um defeito. Isso são para todos. Isto é comum. A incorporação, ela ocorre quando, de forma integral, ela ocorre de forma íntegra. Quando o médium perde de forma parcial ou até de forma total o domínio sobre o seu corpo físico. Ou seja, eu não quero andar, mas eu estou andando. Ou então eu tenho um desejo de caminhar e eu estou caminhando. Então, esta é uma fase aonde está havendo uma incorporação. Lembre, o médium muitas esse controle do corpo, mas não perde o controle de sua mente. Ele perde o domínio do corpo, que passa a ser dirigido por uma força diferente da dele. O comando não está sobre o domínio do médium, mas está sobre o domínio da entidade. Mas perde o domínio apenas do corpo. A mente, de forma alguma, se perde o domínio. Perdia-se o domínio nas antigas casas, em épocas muito remotas, aonde havia necessidade de ter uma mediunidade totalmente inconsciente. Onde o médium não sabia e não lembrava de absolutamente nada, por conta da fé. Hoje não. Hoje, eu, com 40 anos de Umbanda, não conheço um médium que seja inconsciente. Acredito sim que deva existir, mas eu não conheço. Né? Não posso dizer para vocês que eu não conheço. Acredito que deve existir, mas não conheço. Existem médiums que são mais conscientes ou menos conscientes, mas inconsciente eu não os conheço. Então, esta diferença, é interessante nós deixarmos claro que muitas vezes esta entrada, esta ação, eu costumo dizer que é um veículo dirigido por 2 motoristas. Então, tudo que acontece ao redor, o médium sim sabe, ele está consciente do que está acontecendo. Sabe uma coisa muito interessante? No começo, no princípio do desenvolvimento, os médiums ficam de olhos fechados. Mas por que ele fica de olho fechado? Que é para ele não despertar, né? Senão ele desperta. Se ele abrir os olhos, ele desperta, porque ele não está acostumado com aquilo. Então ele perde noção, ele perde o rumo para onde ele vai. A partir do momento que ele começa a ter um pouco mais de confiança, ele abre os olhos. E os olhos que ele está vendo é os olhos dele. Então ele sabe qual o direcionamento que ele tem que ir. Ele sabe que se ele for para a esquerda, ele vai esbarrar com uma parede. Porém, a entidade precisa ir ao encontro de um irmão que está ao lado esquerdo, está ao lado da parede. A entidade vai até lá. A entidade vai. Ela não tem problema com isso. Mas o médium sabe que ele vai se encontrar com o irmão, vai conversar com o irmão, mas não vai passar daquele limite, senão ele vai bater na parede. Olha que interessante. Mas enquanto ele está
em processo inicial de desenvolvimento, ele não abre os olhos. Então é muito comum ele esbarrar nas coisas, ele esbarrar no irmão. É comum isso. E nós não temos que achar ruim. Processo de aprendizagem. Estamos em um processo de aprendizagem. E tudo aquilo que a entidade ela nos traz, nos presenteia, tudo aquilo que a entidade fala, sabe quem responde? O médium. Por isso da consciência. Por isso que temos que ter um filtro. Senão, se tivermos algum problema, vocês acham que será resolvido com quem? Com a entidade ou com o médium? Ao tentar sentar, ao tentar caminhar, ao tentar agir normalmente, de forma normal, o médium não vai conseguir, né? A sensação que suas pernas pesam aí toneladas. Aí fala, nossa, eu recebi o preto velho, eu abaixei, eu não conseguia levantar. É normal isso, é normal. Quando o médium de Umbanda perde esse controle do seu corpo e parece uma força que conduz de uma forma equilibrada, tá? Esta força, ela nos conduz de forma equilibrada, de forma controlada, coordenada. O médium deve deixar acontecer. Deixa acontecer. Está coordenado, está controlado, equilibrado, deixa acontecer. E só tem esse sentido porque existe a consciência. Isso só acontece porque o médium ele perde parcialmente o controle do seu corpo, mas não da sua mente, da sua consciência. É nessa hora, assim, neste momento, a entidade estabelece uma conexão, uma sintonia com o aparelho. Quem é o aparelho? O médium. Na Umbanda é chamado de cavalu, né? Cavalu quer dizer companheiro. Fala, o cavalo, mas o correto é cavalu. Então, nós já falamos isso numa outra live. Enfim, quando há esta sintonia, essa sintonia está excelente estabelecida entre a entidade e o aparelho, então ele está incorporado. A entidade pode demorar um pouco para se comunicar, usando os órgãos fonadores, né? O que não é uma regra, mas é muito comum. Outro dia, eu estive em uma casa de axé e a entidade que acompanhava o Pai no Santo, olha isso, camarada é Pai no Santo, não falava. Ela não falava. Ela não usava o aparelho fonador. Ela se comunicava de uma outra forma, sem usar o aparelho fonador. Pode? Pode! É absolutamente correto. Então pode sim ocorrer da entidade demorar para falar, ou muitas vezes até não haver necessidade de falar. A entidade pode demorar, mas com o passar do tempo, o médium percebe que as ideias
chegam e são pronunciadas de forma rápida em sua mente, sem que fique perdido em pensamentos, em reflexões, para depois falar. A fala da entidade, ela é direta. A fala da entidade, ela é rápida, espontânea. E aí mora um dos maiores perigos, chamado animismo. Já vamos para outro assunto. Vamos começar a falar de animismo. O médium pode se valer desta oportunidade e colocar em prática a sua vontade pessoal, passando sobre as ordens das entidades. As palavras, elas passam pelo mental do médium antes de serem ditas. Então, o médium faz uso dos filtros mentais, podendo interferir nas palavras dos mentores, nas palavras da entidade. Mais uma vez, aparece a oportunidade do contato com o animismo e o mais importante que eu vos digo, é nesta oportunidade que nós temos o aprendizado de como educar o nosso animismo, como ter controle sobre ele. Mas o tempo vai passando o tempo e com isso se torna praticamente automático. Passamos a fazer isso de forma automática. Esse controle, esta observação anímica, nós passamos a fazer isso de forma automática, sempre dando prioridade, sempre dando a oportunidade, sempre abrindo espaço para que tudo aquilo que seja dito em sua maior condição pela entidade, nos colocando sempre na retaguarda, apenas filtrando. Muitas vezes, o médium pode passar pela situação de pensar uma coisa e sua boca sair outra. Isso denota que o controle está sobre o domínio da entidade e não do médium. Ponto! Olha que lindo! Conseguimos diminuir este animismo. O médium consciente vê e ouve tudo que está ao seu redor, mas mesmo assim perde completamente o domínio do seu corpo. Muito comum ao médium iniciante, o que ocorre é uma perda da noção do espaço, levando a esbarrões, levando a tropeções, né? Coisas involuntárias. Meus queridos, qual pai no santo, diga para mim, levante a mão aí, qual pai no santo que nunca levou um pisão no pé? Qual pai no santo que nunca levou um esbarrão? Sabe? Numa engira, por exemplo, de Inhansã, numa engira de caboclos, quantas vezes esbarraram no rosto do pai de santo? E o pai de santo vai fazer o quê? Vai desincorporar, vai brigar, vai chamar atenção? Não, isto é normal. Isto é normal. Aquele médium, ele está em processo, em franco processo de desenvolvimento. Isso vai acontecer mesmo. Ou você acha que você é médium mais experiente?
O senhor, Pai no Santo, também não passou por isso. Todos nós passamos. Todos nós passamos. E nós, dirigentes de casa, vamos passar por muitas dessas oportunidades. Por que isso? Estamos sempre preparando novos médiuns. Estamos sempre ajudando aos nossos irmãos nesta caminhada linda da mediunidade. Então temos que estar preparados a sentir, sim, estes esbarrões. E quer ver uma coisa mais interessante? Aqui na casa de oração Pai Oxalá, nós usamos uma toalhinha. Uma toalha mesmo. Uma toalhinha que fica na nossa roupa. Ah, mas por quê? É para eu limpar a mão? Não. É para não tocar no médium. O médium que está em desenvolvimento não deve ser tocado. Não se deve colocar a mão no médium. Não. Usa-se a toalha para apoiar caso este médium precise. Porque ele vai desequilibrar. Antigamente, para vocês terem uma noção, havia uma coisa, por isso que vem o nome engira, aonde o médium, para se desenvolver, ele ficava girando, para ele perder a consciência. E aí haver a acoplagem. Hoje, são poucos os terreiros que ainda os fazem, mas existem aqueles que os fazem. Aqui na casa de oração Pai Oxalá, ninguém roda, não tem que rodar. Na nossa opinião, tá? Se o seu Pai no Santo acha que tem que ser rodado, tudo bem, tá tudo certo. Na casa de oração Pai Oxalá, não há necessidade. Nós trabalhamos, sim, com energia dos chakras. Energia dos chakras. Fazemos com que os chakras entrem em movimento e aí haja acoplagem. É mais difícil? É mais trabalhoso? Porque o médium ele está consciente. Mas eu não quero criar, na casa de oração Pai Oxalá, médiums inconscientes. Porque médiums inconscientes são médiums que acabam, muitas vezes, fazendo algo que não deve. Então, aqui na casa de oração Pai Oxalá, nós temos o hábito de ensinarmos a consciência o tempo todo. E usamos esse paninho para apoiar o médium. Ah, mas o médium desincorporou, eu estou sem o pano, como é que eu faço? Coloque esta parte da sua mão próximo ao médium. Não encoste nele. Se houver necessidade, ele irá encostar em você. É diferente. Imagina só, você vai dar um passe em um assistido e você ficar encostando nele? Ou você vai desenvolver um irmão, você ficar colocando a mão nele? Não há necessidade, nós trabalhamos com energia. Energia de longe. Vocês acham que quando eu sou médium vidente, eu posso falar para vocês. Quando eu vejo a incorporação, porque eu consigo ver a incorporação, então o médium A está para ser incorporado. Ele está aqui pronto, vibrando para ser incorporado. A entidade está aqui. Vocês acham que a entidade faz isso? Não. A entidade não faz isso. O médium está aqui. A entidade está aqui. A entidade emana energia. Esta energia vem através das ondas e adentram ao chakra do médium e o médium então passa a ter os movimentos. A entidade, ela continua aqui e o médium aqui. O médium vai, cumprimenta o Congá, cumprimenta o Pai de Santo. A entidade está aqui, ó. A entidade não está grudada nela. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Temos que entender que não há necessidade disso. Então, meus irmãos, estejam cientes. Não precisa colocar a mão em ninguém, em nada, em momento algum. A irradiação, ela é diferente da incorporação. Mas
assim, não é irradiar por irradiar, né? Existe um motivo desta irradiação. Não se irradia à toa. Tem um propósito. A irradiação, ela é uma preparação. Quer ver só? Vamos colocar como exemplo. Você chega em um ambiente escuro. Você acende a luz. Aquela luz está lá em cima. Mas ela irradia a sua luminosidade. Isto é irradiar. Aquela luz não precisa estar no chão para você olhar o chão e ver o chão. Você percebe aquela irradiação no chão, através da luz que estava no alto. Isto é irradiar. E você não pede essa irradiação à toa. Você não acende uma luz à toa. Você tem um propósito. Da mesma forma, as entidades, elas têm um propósito. Ao irradiar, a emanar a sua energia, ela está fazendo uma preparação ao médium. A entidade, ela está preparando os corpos sutis do médium para as futuras incorporações que ocorrerão durante todo o percurso mediúnico. Nesta etapa, o médium passa a captar as vibrações das entidades e ter contato fluidificante com o corpo astral das entidades, para sentir a sua energia, dando ao médium uma amostragem, um exemplo de como ela é e de como o médium vai sentir esta entidade. Sabe, meus irmãos, é uma linda fase. É uma fase emocionante. É uma fase de sensações diferentes. Nesta fase, ocorrem as captações de muitas das ideias das entidades. Ideias que muitas vezes aquele médium nunca, jamais teve. E simplesmente elas passam a brotar como uma mágica. Mas, como nem tudo é ouro, como nem tudo que reluz é ouro, a vigilância. A vigilância tem que ser constante. Muitas vezes, as ideias surgidas em nossas mentes, advindas das mensagens das entidades, podem confundir-se com as nossas ideias. E aí é que entra o perigo. As ideias que surgem das entidades, que vêm para o nosso mental, podem se confundir com os nossos pensamentos. E aí passam a surgir as sensações que até então não corriam conosco. Nós vamos ter assim sensações de muita força propulsionando a gente a andar, propulsionando a gente a sentar,
proporcionando a gente a levantar o braço, a tocar em algo que nós mesmos não faríamos. Passam a surgir estas sensações. Surgem reações também no nosso próprio corpo. Reações corporais como tremores, às vezes o corpo fica meio que tremendo, calafrios, ventos que sopram aos nossos ouvidos. As mãos se tornam frias, mas ao mesmo tempo transpiram, ficam molhadas. Temos sudorese, calor. Às vezes a visão fica meio turva, meio embaçada. Nos dá assim uma dormência. O coração acelera, o coração bate mais rápido, palpita. Podemos ter tontura, podemos ter assim, perda do espaço temporal. Nossa, quanto tempo passou? Onde eu estou? Estou meio perdido. Nós vamos ter também tremores nas pernas, é muito comum. Dores em determinados locais do corpo. Às vezes me dói um pouco a cabeça, às vezes me dói um pouco as costas. Bocejos. Bocejo é muito comum. Temos bocejos, temos sonos e vários outros sintomas. Entre esses sintomas, esses que eu acabei de falar são os sintomas mais comuns, né? Sintomas que o médium pode sentir, e estas são variações, né, de médium para médium. Não existe uma regra. O médium tem que sentir calafrio. O médium tem que tremer as pernas. Não existe regra. Cada um é um e cada um sente de uma forma. Não existe uma obrigatoriedade de sentir ou não sentir. Tem médiums que nada sentem. Tudo isso são reações e estímulos das manipulações energéticas produzidas pelas entidades. Este fenômeno, ele acontece para dar um ar, para dar um posicionamento, para dar um alerta, um aviso que ali estão as entidades estão desobstruindo os chakras, fazendo um fluxo energético desprendido do cosmo. Este fluxo energético vem e nos abraça. E olha, um detalhe, muitas vezes essas sensações, elas vêm para substituir energias que nós mesmos acabamos perdendo na ruptura das energias que vazam, as energias que vazam pelos buracos. Olha que interessante, pelos buracos que nós acabamos produzindo através de nossos pensamentos. Essas energias vêm para nos preparar para futuras incorporações. Mas para que elas efetivamente aconteçam, primeiro elas precisam fazer uma varredura em nosso corpo. Elas precisam fazer uma varredura em nosso corpo
em nosso corpo espiritual, no nosso aura. Sabe, meus irmãos, algum dos fatores que podem dificultar esta fase, entre eles, podemos destacar um dos mais comuns, um dos fatores mais comuns que trazem esta rachadura em nossa aura, aonde vazam essas energias, por isso que muitas vezes nos sentimos esgotados. Um dos maiores fatores são o pensamento. Isso mesmo, meu irmão. Os nossos pensamentos. Ó, os pensamentos infrutíveis, os pensamentos maldosos, aqueles que podem destruir a nossa própria condição humana. O ato de se pensar, de se desejar o mal a alguém. Já ouviram falar em fofocas e intrigas? Pois muito bem. Elas são presentes em qualquer ambiente onde haja ser humano, inclusive na casa de axé. E esses pensamentos vêm e abrem fendas, buracos, e a nossa energia se esvai por lá. Então a entidade vem, nos traz energia, e, além de tudo, fecha esses buracos. Então, nós devemos sempre controlarmos esses pensamentos. Esses pensamentos têm, sim, que ser controlados pelo médium. Como é que eu chego em uma casa de axé e falo, eu não converso com o médium A. Porque eu não gosto dele. O médium A, ele é assim, 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 assado. Você está aqui para quê? Você tem que ter respeito, amor, carinho e acolher o seu irmão. Mas você não veio aqui pelo médium A ou pelo médium B. Você não veio aqui para louvar o seu Pai no Santo. Você veio aqui para louvar a eles. Para louvar o seu congá. Você veio aqui para louvar o sagrado. Então, meu irmão, se você vem com os pensamentos inóspitos, com os pensamentos ruins, está na hora de você trocar os seus pensamentos. Olha que coisa linda! Os assentamentos. Olha nosso Pai Oxalá, que nos ama acima de qualquer coisa. Os médiuns novos, eles têm menor domínio da situação, estão aprendendo. Cabe aos mais experientes entender, aceitar e nunca, em hipótese alguma, retrucar ou questionar tal atitude. Os mais experientes estão conscientes, ou deveriam estar, que aquele ato é involuntário, que aquele ato ele também passou e irá passar por vários médiuns nesta fase. Além de cuidar dos pensamentos, das energias vibratórias,
o médium deve também cuidar do seu corpo, de sua alimentação, fazer os resguardos para que tudo esteja equilibrado. Algumas regras devem ser seguidas, passando pelo preceito, pelas ordens, pelas regras que envolvem a preparação antes mesmo da ingira. E preparar é um ato de manter a calma no dia do trabalho, no dia da função. O padrão elevado de energia produzida. A abstinência de qualquer tipo de drogas ilícitas, alucinógenas, bebidas alcoólicas, consumo de carnes, seja ela carnes de boi, de frango, de porco, qualquer tipo de carne. Diminuição ou substituição de alimentos pesados por alimentos leves e não manter relações íntimas sexuais. Bem como os banhos de erva, que em muitos lugares são chamados banhos de defesa, né? Mas o correto é banho de erva. Banhos de ervas são essenciais antes de estar na corrente mediúnica. Esta preparação serve para que a entidade tenha um aparelho saudável, um físico saudável, uma mente satisfatória para trabalhar. Então, a boa incorporação não depende somente das entidades, mas depende, principalmente, meu irmão, dos médiuns. Olhem só, imagine como é difícil você preparar uma nutritiva e deliciosa comida e servir num prato nojento, sujo. Fica difícil, né? Fica difícil. Então temos sim que preparar a ferramenta. Porque o trabalhador é de excelência. O trabalhador são as entidades, nós as ferramentas. Vamos dar para o trabalhador uma boa ferramenta, pois sabemos que o profissional é de qualidade. A forma de portar, a forma de se higienizar também interfere no trabalho umbandista, mas na forma respeitosa de encontrarmos com o sagrado. Mas, Pai André, o que isso quer dizer? Vamos lá. A Umbanda é livre. Ela é livre de valores como a vaidade. Mas não de higiene. Imagine chegar numa casa de axé e se deparar com um médium com as vestes tudo suja, tudo amarrotada, amassado, parece que tirou lá a roupa do axé de dentro de uma caixa de fósforo e vestiu. A barba por fazer, os cabelos tudo bem desengonçado, tudo bagunçado, né? Não passou um pente,
não passou uma escova, um odor fétido. E isso é normal do nosso corpo. O nosso corpo não produz, não exala um odor agradável. Para que isso aconteça, nós temos que ter cuidados. Nós temos que nos cuidar, nos higienizar. Caso você chegue num local ruim, aonde as pessoas estão feias, mal vestidas, amarrotadas, sabe, mal cheirosas, você nunca mais volta ali. Você está ali, né? Mas você nunca mais volta. Ser simples não é sinal de desleixo. Podemos e devemos sim ser simples, mas temos a obrigação de sermos aciados, de sermos organizados, de estarmos e nos sentirmos felizes, de bem com a vida. O trabalho na casa é uma festa, é um encontro com os seres superiores, com as divindades. Você entra em contato com os enviados de Olorum. Quanto mais disciplina e prática tiver o médium, mais firmes serão suas atividades mediúnicas dentro do terreiro. Você sabe o que é animismo? Vamos lá. Ele também é um assunto muito polêmico e deve ser discutido, deve ser estudado, tratado com muita seriedade, com muito respeito, entendimento e educação. Para que se efetive uma incorporação, é necessário que se haja entidade e médium. Ponto pacífico. Então, toda incorporação há a presença de quem? Das entidades e a presença dos médiuns. Por isso, por mais experiente, por mais preparado que o médium se encontre, em algum grau influenciará nos atendimentos realizados pela entidade. Não podemos esquecer que ali existe um ser encarnado. Os seus valores, os seus saberes pessoais, sua visão de mundo, suas experiências, sua personalidade estarão presentes ali naquele momento e certamente irão se manifestar durante a comunicação mediúnica. Esta manifestação é o que chamamos de animismo e se difere muito da mistificação. Animismo não é mistificação. A mistificação, ela é quando a pessoa conscientemente finge que está em transe mediúnico. Isto é mistificação. E quando envolve interesses financeiros, podemos até classificar como charlatanismo. E o que é o charlatanismo? É aquele que se utiliza da boa fé de alguém, né? Geralmente de alguém que vai procurá-lo e quer, sabe, ele finge ter alguns atributos ou qualidade que as quais ele não possui, para obter desta pessoa qualquer tipo de vantagem, seja ganhos, lucros e, gente, isto é um crime. Isto é um crime. Inclusive, está previsto no Código Penal. No seu artigo 283, diz que
O charlatanismo, ele está passível de uma detenção de 3 meses a 1 ano, recluso, ou seja, preso. E além disso, será averbado uma multa. Então, cuidado. Cuidado com o que estamos escutando. Cuidado com o que estamos fazendo. Estudem. O estudo vai nos livrar destas arapucas. O camarada começa prometendo mundos e fundos, ascensão financeira, amores perdidos de volta, curas milagrosas e muitas outras vantagens em troca de dinheiro, em troca de bens, para que seja executado o tal serviço. Isto, meus irmãos, chama-se charlatanismo e deve ser denunciado. Deve ser denunciado. Se você passou por esta experiência em uma casa, esta casa não é Umbanda. Umbanda não se fala em dinheiro. Umbanda não se cobra nada. Umbanda é amor. Umbanda é caridade. Já o animismo, não. O animismo, ele é natural. Mas com o desenvolvimento mediúnico, esforçamo-nos para minimizar a nossa interferência, mesmo sabendo que ela é inevitável. Em alguns momentos, será possível identificar as marcas do próprio médium nas ações das entidades. Ora, veja bem, um médium mais calmo carregará esta característica em sua incorporação, em sua comunicação. Da mesma forma, um médium mais bruto, ele também carregará esta característica que são suas e não das entidades. Uma entidade é puro amor. Uma entidade é pura compaixão. Uma entidade nunca prestará a este desserviço de ser bruto, de ser brutal, de tratar com brutalidade. Isso não existe. Uma entidade fazer fofoca, empurrar o outro, estapear o outro. Outro dia eu estava vendo uma postagem nas redes sociais onde 2 Exus estavam brigando. Olha, vê se tem cabimento um negócio desse. Ou um Exu obrigando uma criança a comer uma pimenta. Isso não existe. Isso é médium. Exu é luz. Exu não faz isso. Nem Exu e nem qualquer entidade. Na maior parte das vezes, o animismo ocorre por medo, por insegurança, por receio. O médium tende a estar mais presente do que ele quer admitir. Aí ele fala, não fui eu, foi a entidade. E isto é uma inverdade. Isto é falta de estudos. Mesmo assim, carregando mais de si do que o necessário, não haverá impedimento para a espiritualidade praticar o seu trabalho, o trabalho espiritual, as curas espirituais, a abertura de caminho, a libertação, o descarrego, a desobsessão,
a quebra de demanda, entre muitas atividades que a espiritualidade nos traz. Todas serão realizadas plenamente. Mesmo sabendo que esta é uma característica do exercício concreto da mediunidade, temos que destacar a importância do estudo da boa preparação mediúnica. No lugar de negar os traços de interferência, cabe a cada um de nós o dever de vigiar, de observar, de trazer para junto de nós a educação do nosso próprio animismo, trazendo para a comunicação uma influência do médium. Pode trazer, pode e deve trazer. Mas que comunicação é essa? Uma comunicação positiva, uma comunicação que some as indicações da entidade, uma comunicação de apoio, uma comunicação de orientação saudável, uma comunicação de acolhimento, para que esse exercício se consolide. Terá que ter pilares resistentes, pilares sólidos. E quais são esses pilares? Estudo constante, tempo suficiente no desenvolvimento, constante orientação do seu dirigente espiritual, o seu Pai no Santo, ouvidos sempre atentos aos mais velhos, boca fechada. E acima de todos esses atributos que eu falei, o maravilhoso aprendizado que vem direto das entidades que estão sempre nos ensinando. Meus irmãos, o desenvolvimento mediúnico é aquele que está sempre aberto a novos saberes. O desenvolvimento mediúnico é algo que está acontecendo a toda hora. Ele é constante. Ele é sem fim. Não há quem saiba tudo. Da mesma forma que não há quem desconheça tudo. A todo momento, estamos recebendo novas missões. E a cada missão, com elas, temos novas lições. A Umbanda é isso. Aprender com quem sabe mais e ensinar aqueles que sabem menos. E quem sabe menos? Somos nós. Quem sabe mais? A espiritualidade. Então elas nos ensinam e nós ensinamos aos médiuns novos. Esta é a lei de Umbanda. Aquele que acredita ser detentor de toda a sabedoria, de todos os fundamentos da espiritualidade, coitado dele. Mas a espiritualidade irá lhe lembrar que és apenas um iniciante e tem muito que aprender. A comunidade de um terreiro deve estar sempre alinhada
em sintonia, à disposição de ser ensinante e aprendente ao mesmo tempo, trocando os saberes. O bom médium é aquele que aproveita os momentos de escuta. É aquele que permite aos mais experientes, aos mais velhos e principalmente aos guias espirituais compartilharem seus conhecimentos, suas experiências. Dessa maneira, podemos sim diminuir o animismo. Todos, sem exceção, desde os médiuns mais experientes aos mais inexperientes, deverão se firmar em bases sólidas, sustentada pelos fundamentos ancestrais da nossa Umbanda. Não podemos esquecer jamais que o desenvolvimento mediúnico é mais do que a incorporação da entidade. Desenvolvimento mediúnico é um ato de fazer, é um ato de sentir, de se renovar a cada dia, de observar, de corrigir os seus atos, que muitas vezes são impensados. Depõe contra a própria integridade do médium e de nossa Umbanda. Imagine você ir tomar um passe com um preto velho e ele te bater com a bengala, ou te surrar, te enforcar com a própria guia, com o próprio rosário, ou mesmo um Exu enfiar na tua goela, enfiar na tua boca um gole de cachaça, um gole de marafo, uma pimenta. Isso é animismo puro. Isso é animismo, dos brabos, hein? Animismo dos bravos. Isso mesmo. E tem que ser corrigido. Mas tem que ter ouvidos e querer ser corrigido. Tanto os senhores pretos velhos, como os senhores Exus, ou outra entidade, eles fazem uso exclusivamente do amor. Mesmo que possa, muitas vezes, doer, esta dor, ela cala dentro do peito, mas é uma dor de amor. É uma dor pura e simples de amor. Ser médium é ser mediador. É ser o mediador entre o mundo espiritual e o mundo material. Aqui, entre os espíritos e os encarnados. É muito importante, principalmente para os médiuns novos, que se tenham pureza em seu coração. Consciência das dificuldades que os esperam. Ser médium não é fácil. Ser umbandista não é fácil. É um caminho que é muito árduo. É um caminho no qual, muitas vezes, a nossa própria fé, ela é testada. Tenham
a sabedoria, a humildade para escutar os médiuns mais experientes. Se desvencilhem dos falsos mestres, aqueles que mistificam, escondem, criam ensinamentos, colocando sempre a sua vontade, o seu desejo à frente do que realmente é. Esses falsos mestres, eles buscam o seu próprio interesse, ou simplesmente uma questão de vaidade. Eu sei, eu sou o detentor do conhecimento. Eles se julgam estar acima dos mandamentos da Umbanda. Não tenha pressa alguma. Na Umbanda, as coisas acontecem e devem ser aprendidas e apreendidas ao longo do caminhar, ao longo do tempo. Tudo acontece no seu tempo e na sua hora exata. A Umbanda, ela está baseada na simplicidade, na humildade, na caridade. Estes são os verdadeiros ensinamentos da Umbanda. Estes são os ensinamentos aos quais nunca devemos nos afastar. E para todos os médiuns, sejam eles médiuns novos, sejam eles médiuns mais antigos, mais experientes, usem seus corações. Usem o bom senso. Façam suas orações, façam seus pedidos aos seus mentores espirituais. Peça a orientação necessária nos momentos de maior dúvida, de maior dificuldade, pois dúvidas haverão mesmo. As dúvidas fazem parte da evolução. Você sabe por que um caboclo bate no peito quando está em terra? Pois se não sabe, meu amigo, eu vou lhe contar. Nada na Umbanda é à toa. Tudo tem um porquê. Tenham ouvidos para ouvir. Sempre eu brinco com os filhos aqui da Casa de Oração Pai Oxalá. A entidade, ela chega no terreiro e ela nos fala assim, em nossa mente: brada, você entende? Berra! Aí o camarada, uá! Tem que ter fundamento, tem que saber por quê. Um caboclo bate no peito para ativar o timo. O timo é uma glândula que ali no peito fica bem próximo ao coração. E ele bate e ele brada para gerar este choque anímico. Uma
interação semivital com os fluidos do médium. Não é para machucar um médium ou para mostrar poder, exuberância. Acha que um caboclo precisa disso? Tem certeza que um caboclo precisa se mostrar? Ele já é chefe. Ele já é superior a nós. Ele já está em um grau de evolução aonde vem ao nosso auxílio. Uma senhora pombagira, ela chega no terreiro e roda a sua saia. Ela não está com calor, não. Não pense vocês que a pombagira está com calor. Não, de forma alguma. Ela está dizimando as energias negativas espalhadas naquele local, captando aquelas energias, encaminhando para o lugar aonde elas têm que ser e espalhando energias positivas. Um preto velho. Vocês acham que um preto velho dá uma baforada na sua cachimba? Você acha que ele faz isso por quê? Porque ele é viciado em tabaco? Ora, ele faz isso pura e simplesmente para te defumar, para te limpar. É por esta razão que o preto velho usa o seu cachimbo. Ele é uma defumação. Uma das lições que temos no solo sagrado é a de termos comprometimento e termos compromisso. Mas não é só com a Umbanda, não. Mas quando eu falo comprometimento, o meu comprometimento tem sim que ser com a Umbanda e muito. Mas tem que ser também com o terreiro. O verdadeiro filho, aquele filho da casa, ele faz o ato de incorporar. Então, a partir do momento que ele incorpora, ele está apenas tendo um compromisso. O compromisso dele é ir ao terreiro e incorporar. Mas isso não é comprometimento, isto é compromisso. Compromisso é bom. Compromisso é muito bom. Mas o compromisso não é tudo. O compromisso é só uma parte. Nós temos que ter o comprometimento também. O filho de fé deve ter comprometimento e ser comprometido com a Umbanda. É aquele que frequenta as engiras nos dias, nos horários marcados, ou seja, compromisso. Mas procurar ajudar o sacerdote, ajudar os ossés da casa, ajudar nas tarefas da casa. É aquele que busca o conhecimento, que espalha entre os irmãos a amizade, o carinho, o amor, a parceria, a fé. Isto é comprometimento. Comprometimento vai além do compromisso. O médium que tem comprometimento com a Umbanda é aquele que busca somar, que busca
unir, que busca se dispor, ajudar sempre, manter os recursos da casa em dia. Ora, meus irmãos, um terreiro tem custos e são elevados. Devem ser divididos entre todos aqueles filhos da casa e sacerdote, para que não sacrifique um filho, ou um outro filho, ou o próprio Pai no Santo. Manter os recursos da casa é um comprometimento de todos. Se as despesas correrem por conta de todos, o peso se torna menor. Este mês, a mensalidade ficou pesada. Contribua com um pouco menos, mas não deixe de contribuir. Lembre-se que o que você usufruir e não pagar, alguém está pagando por você. Alguém está assumindo o seu papel, o seu comprometimento. É hora dos filhos. Os filhos de fé entenderem que existe diferença entre ter compromisso e estar comprometido. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Oxalá. Tenha fé nos protetores. Tenha fé nas entidades. Sejamos humildes. Saibamos conversar uns com os outros. Sejamos caridosos. Esta é a própria razão da Umbanda. A humildade, a caridade. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu digo, levem o seu axé a sério. Levem o seu axé com muito amor. Levem o seu axé com compromisso e comprometimento. Assim como a Umbanda. Assim como a Umbanda merece. E assim como a Umbanda é. Uma religião. Uma religião séria para pessoas sérias. Axé. Fiquem na paz de Oxalá. Nos vemos na próxima quinta-feira, na próxima live. Axé, meus irmãos.